Uma coisa que nós precisamos, infelizmente, admitir é que essa prática de mesada para parlamentar, mesada para político, isso é uma coisa que o brasileiro não precisa aceitar, mas ele precisa entender que existe. É aquela coisa, toda vez que eu chego e falo, olha, infelizmente só funciona se for a base do mensalão, mensalinho, mensaleiro, mensalécio. Então você está protegendo corrupção? Não, eu não estou protegendo corrupção. Seria perfeito se a sociedade inteira entendesse que isso acontece e lutasse contra isso. Mas ficar nessa demagogia falando do mensalão do PT, ignorando o fato de que desde que o Brasil foi descoberto esse tipo de coisa acontece e acontece em todos os partidos, não adianta. Agora, com as exposições das mesadas daquela que se diz a direita moralista brasileira e daquele que disse que ia acabar com a corrupção no Brasil, tirando o PT do poder, a gente começa a ter um pouco mais de autoridade de fala com essa sociedade brasileira que precisa entender que você só luta contra a corrupção a partir da educação do povo e não tirando um grupo do poder e colocando o outro. Enquanto o povo não entender como funcionam os esquemas de corrupção, o máximo que o povo vai conseguir com a revoltinha deles é tirar um grupo e colocar o outro grupo, ou seja, recanalizar a corrupção para outro grupo. Esses escândalos do Aécio Neves são muito importantes porque eles começam a derrubar uma monarquia mineira que quase se tornou uma monarquia nacional. É um grupo familiar que tem um nível de poder dentro de Minas que, olha, eu vou te falar, eu cheguei a ser, assim, eu praticamente já recebi visitas de funerárias me oferecendo caixão por falar do Aécio Neves. Para você ter uma ideia do poder do Aécio aqui. Naquele filme De Volta para o Futuro tem uma cena muito interessante que o cara começa a medir o outro depois que ele aceitou duelar com o grande bandido da cidade. Aí o cara da funerária já começa a medir ele, já presumindo que ele morreria. Eu quase que recebi visita de funerária já medindo para poder encomendar o meu caixão. Essas notícias são interessantíssimas, porque elas são uma espécie de lei áurea, uma lei áurea da imprensa brasileira, uma lei áurea da política brasileira. Aos poucos, a monarquia Aécio, o principado Aécio Neves, vai diminuindo em Minas Gerais e com a diminuição desse principado, a gente começa a ver uma coisa dentro de Minas que não podia ser vista antes, o jornalismo mineiro. Então, isso aí é uma alforria, uma lei áurea, não sei o que a gente poderia dizer, talvez, esqueci, uma lei Gutenberg, né, para a gente poder comemorar aí de repente a lei da imprensa mineira, da libertação da imprensa. Mas são só os primeiros passos dessa operação lava moralista que começa no Brasil nesse momento.